Acabei de correr 5 km nessa vista aqui, ó. Agora são exatamente 4 horas da tarde, faturando seus 300 e poucos mil, praticamente 4 milhões de faturamento ano. E isso com a agenda que eu tenho. Por mais que o Warren Buffett não esteja investindo tempo, ele está gerando o principal output que a Coca-Cola quer. É receita. Mais output do que o próprio CEO. Bill Gates foi por muito tempo o homem mais rico do mundo. Se você sabe, mas o Elon Musk, em um ano de trabalho, ele conseguiu gerar muito mais resultado, muito mais receita, muito mais dinheiro do que o Bill Gates durante a vida inteira. Por quê? Porque ele tem mais o quê? Mais leverage, mais output. O que é a parada que eu vou falar pra vocês aqui nesse vídeo, enquanto eu me hidrato aqui depois da corrida, ó, foi 5 km aí, ó, deixa eu, ó, 5 km, aqui tá o Apple Watch aqui dizendo, ó, corrida de 5 km, meta atingida. Espero que tenha dado pra ver. Mas é o seguinte, eu achei, gente, que isso fosse impossível. Eu achei que, basicamente, eu estaria, por um momento da minha vida, eu achei que eu estaria sempre no PC, estaria sempre 24 horas trabalhando e o dia inteiro em reunião e agenda cheia, nessa correria de dono de agência que todos vocês sabem como que é, na grande maioria, mas eu vou falar pra vocês aqui como que ela pode ser, beleza? Hoje, basicamente, eu tenho um conhecimento, gente, que foi um conhecimento adquirido pelo um americano que se chama Hormose, que foi algo que mudou a minha vida, e eu tenho certeza que se vocês ficarem aqui até o final desse vídeo, vocês vão entender que conhecimento é esse, e isso pode mudar a forma como que tu vê a tua rotina, tá? O que acontece? Existe um conhecimento chamado leverage, tá? E leverage significa entrega, tá? Você tem que ver a sua agenda, o seu dia, como uma série de input e outputs. O que é input? É entrada. Então, basicamente, o que você tem na sua entrada? O que você coloca no seu dia? Você coloca tempo, você coloca o seu esforço e você tem que gerar um determinado resultado. Você tem que gerar um determinado output, uma determinada saída daquilo, tá? Você é assim também. Entra energia, entra comida todo dia no seu organismo, entra a sua saúde, entra o seu tempo ali, né? A sua agenda. E você tem que entregar alguma coisa. Só que na grande maioria das vezes, a maioria das pessoas, elas acreditam que a entrada é o que conta, mas na verdade a saída é o que conta. Eu vou explicar pra vocês esse conhecimento, tá? Antes eu quero fazer uma reflexão, tá? Pensa o seguinte, tá? Vou fazer uma analogia aqui bem simples, tá? Pra vocês entenderem. O que acontece? Pensa que essa porta aqui do carro, tá? Ela é o teu tempo, tá? Ela é o teu tempo, tá? O que acontece? Se você joga o dedo aqui, vamos dizer, ó, eu vou jogar o dedo aqui, tá? Vai ficar bem claro pra vocês, eu vou jogar meu dedo aqui, ó. É difícil de eu empurrar a porta. É difícil de eu empurrar a porta. E vamos dizer que empurrar a porta é o resultado. Então é difícil eu empurrar a porta aqui e ter resultado. O que é o resultado? Eu conseguir mover essa porta, tá? Então se eu coloco o dedo aqui, eu não consigo. Mas se eu coloco o meu dedo aqui, com pouca força, eu consigo mover essa porta. Então a porta tá aqui, ó. A mesma força, ó, olha só. Venho força perto da coluna. Ó, quanto mais eu vou indo para longe com a mesma força, mais eu vou conseguindo mexer essa porta, ó, com exatamente a mesma força. Isso se chama, na física, momento fletor, tá? Que é basicamente como uma pessoa vai, por exemplo, trocar a roda de um carro. Quanto mais na ponta e quanto maior for o macaco que essa pessoa consegue usar, melhor, menos força, na verdade, essa pessoa precisa fazer. Deixa eu tomar uma água aqui. E o que tudo isso tem a ver com a minha agenda? O que isso tudo tem a ver com a capacidade de você de gerar resultado, mesmo com uma agenda igual a minha, que é basicamente vazia. Eu tenho uma reunião todo santo dia. Eu tenho apenas uma reunião, o restante do horário o nosso time consegue entregar tudo, tá? Então, sabendo que quanto mais próximo, pensa que o seu dedo ali, tá? É a sua força, é o seu tempo, é a sua agenda. Pensa que o meu dedo ali era a agenda, tá? O que acontece? A gente acha que quanto mais a nossa agenda tiver... Inclusive acabou de cair uma venda aqui, caiu a notificação. Mas isso eu sempre sonhei com isso, tá, gente? E é muito possível. Mas vamos lá. Quanto mais eu coloco o meu dedo ali, mais força eu faço, não quer dizer nada. Porque em um local eu posso fazer muita força e eu não vou conseguir mexer. Vou ter que fazer muita força pra mexer. Pode ser até que eu consiga, mas eu vou ter que fazer não força com o dedo, força com uma mão inteira pra conseguir mexer aquilo ali. Porém, quanto mais longe, menos força eu coloco e eu consigo mover. O que é essa força? O que é o resultado? Você quer seu resultado, né? Mover a porta, nesse caso, eu quero o resultado. Você quer seu resultado, você quer seus clientes, você quer a sua operação, você quer seu faturamento, você quer poder ter o resultado que você tanto sonha. Só que o resultado, ele vem desse conhecimento que o Hormose falou, que é leverage, que é gerar output, tá? Ou output em inglês, tá? O que você tem que pensar, tá? Um vendedor, vamos descer mais a fundo agora. Um vendedor, tá? Você tem um vendedor no seu time. Qual que é a principal atividade que o vendedor tem que estar fazendo? Vendendo? Sim, vendendo. Fazendo call de venda.
tá? Um jogador de futebol, qual que é a principal atividade que gera o resultado? Que é gols, que é melhorar na carreira. Qual que é a principal atividade que o jogador tem que estar executando? Jogar futebol. Não treino, não descanso. Claro que isso tudo é importante, mas eu tô falando na prática mesmo. Se ele pudesse estar sempre jogando, sem descansar e sem treinar, ele estaria 100% jogando, entendeu? A mesma coisa um vendedor. Claro que o vendedor tem que ter treinamento, claro que o vendedor tem que ter desenvolvimento, tem que descansar. Mas o tempo dele, quanto mais ele estiver fazendo call de venda, ele tem a capacidade de gerar o output que ele quer, que é o resultado, tá? E eu, gente, por muito tempo, eu me vi em calls de venda, tá? Em calls de venda não, em calls assim, trabalhando em casa, aonde eu me peguei horas, não sei se você já passou por isso, mas me pegar horas na frente do PC, daqui a pouco scrollando o telefone, às vezes passando tela por tela, olhando os mesmos números, os indicadores da empresa, e ali eu ficava durante horas. Quando vê o dia passava, quando vê tudo acontecia e não gerava resultado. Foi aí que eu tive acesso a esse conhecimento, tá? E eu vi, caralho. Então quer dizer que resultado não tem a ver com tempo. Porque eu vou dar exemplo pra vocês, tá? O Warren Buffett, ele é o maior acionista, tá? Ele é o maior acionista da Coca-Cola. Ele por muito tempo foi o maior acionista da Coca-Cola. E eu te pergunto, será que o Warren Buffett, como acionista, ganha mais dinheiro do que o próprio CEO da empresa? Com certeza sim. Bom, mas o CEO trabalha mais. O CEO da Coca-Cola trabalha mais do que o Warren Buffett. Sim, mas qual que é a entrega? Qual que é o leverage? Qual que é o output que a Coca-Cola quer, entre aspas? É geração de valor. O CEO gera com tempo e o Warren Buffett gera o quê? Gera com dinheiro, gera com investimento dele, gera com os ativos dele, que é o dinheiro. Então, por mais que o Warren Buffett não esteja investindo tempo, ele está gerando o principal output que a Coca-Cola quer. Na verdade, o input para gerar o output, que é o quê? É receita. Então, por isso que menos... Deixa eu fechar aqui que estão estacionando aqui do meu lado, para não ficar ruim o áudio. Por mais que o Warren Buffett esteja investindo menos tempo, ele sim está gerando mais input, mais output do que o próprio CEO. Entendeu a lógica? Vou te dar outro exemplo. O Bill Gates, tá? O Bill Gates foi por muito tempo o homem mais rico do mundo, tá? Só que Elon Musk, tá? Não sei se você sabe, mas o Elon Musk, ele em um ano de trabalho, muito quente aqui, vou abrir de novo. Então o Elon Musk, com um ano de trabalho, ele conseguiu gerar muito mais resultado, muito mais receita, muito mais dinheiro do que o Bill Gates durante a vida inteira. Como que uma pessoa em um ano consegue gerar mais resultado, que no nosso caso aqui era empurrar a porta, no caso deles é ter receita, como que ele consegue gerar mais resultado do que uma pessoa que foi a pessoa mais rica do mundo em apenas um ano? Por quê? Porque ele tem mais o quê? Mais leverage, mais output. O que o Elon Musk fez basicamente? Ele tem diversas empresas, uma gera valor em cada respectivo mercado, e cada um desses mercados são mercados que fazem real diferença para o mundo. Automaticamente, mais leverage, mais output, mais receita. E aí, que isso faz a gente entender, que isso explode a nossa cabeça? Às vezes você está num ponto que a gente acha, né? E eu já passei por isso. Quando eu digo vocês, eu já passei por isso, tá? De achar que eu tinha que ficar 100% na frente do PC. 100% trabalhando com o time, 100%. Mas até que eu entendi o quê? Qual que era o meu output? Qual que era o meu leverage? Por exemplo, essa reunião que eu faço, é a única reunião que eu faço no dia, essa é a principal reunião que eu tenho que fazer. Ela é a reunião que, se eu fizer ela é a principal reunião no atual momento que eu gravo esse vídeo, é a principal reunião que vai gerar o output que eu preciso. No mais, eu tenho que encontrar outras formas de gerar output, outras formas de pensar, de gerar receita, etc e tal. Não quer dizer que eu trabalho somente naquele horário, mas quer dizer que a minha agenda é livre para eu fazer o que realmente eu tenho que fazer. E aí fica o conhecimento para vocês, donos de agência, gestores de tráfego, ou até mesmo profissionais, vendedores de serviço, empresários. Você tem que pensar na sua hora, tá? Como algo que não é só ter tempo. Se fosse somente por trabalho, tá? Realmente por trabalho, na China todo mundo seria milionário. Porque na China as pessoas trabalham 16, 18 horas, 20 horas por dia. Se você acha que você trabalha bastante, até você não sabe o que é os chineses. Só que lá, mesmo assim, nem todas as pessoas são milionárias. Da mesma forma que o Elon Musk conseguiu passar o Bill Gates em um ano durante toda a vida dele, tá? Da mesma forma que o Warren Buffett tem mais resultado, gera mais receita, mais resultado, enfim, do que o próprio CEO das empresas que ele investe, tá? Então você tem que pensar dessa forma: como que eu gero essa receita?
Essa é a grande parada que vocês têm que pensar. Como que eu gero? Qual que é o output que eu preciso ter aqui? E isso por muito tempo, isso me pegou, isso ficou me, digamos assim, isso ficou me, porra, mas eu não vou trabalhar, mas a gente tende a pensar no primeiro nível, né? Pô, mas parece que eu tô sendo preguiçoso, parece que eu tô aqui. Então, tipo assim, primeira coisa é você livrar a sua agenda daquilo que você não precisa, daquilo que outras pessoas podem fazer e você pode gerar oportunidade para outras pessoas, tá? Que nem eu tenho diversas pessoas atuando conosco, que são pessoas que eu vou deixando elas agarrar, eu vou deixando elas indo além, eu vou deixando elas se desenvolverem, porque elas querem se desenvolver. E pode ser que em algum momento elas estejam na mesma fase do que eu. Tenho certeza que vai acontecer isso. E vão ter pessoas que um dia vão chegar na mesma fase que eu tô agora. Que elas vão estar na nossa operação, tendo mais do que pensar, com pouca agenda. E aí entra o ponto. Quanto mais você tem que pensar, menos agenda você tem que ter. Porque assim você gera mais o quê? Mais output, mais leverage, mais entrega. Beleza? Então pensa no seu cenário. Espero ajudar com o vídeo. Me diz o que você achou desse tema. Me diz o que vocês acham disso. Inclusive, quero produzir conteúdo para vocês, gestores de tráfego, dono de agência, porque eu achei por muito tempo que era impossível ter o resultado que a gente tem. Eu com uma reunião só na minha agenda, todos os dias da semana, 4 horas da tarde, correndo, conseguindo gravar, por exemplo, esse vídeo com vocês. Isso é uma entrega, isso é uma tipo assim, é um output. Isso é, não tô só aqui correndo, eu tô o quê? Tô entregando, tô colocando para fora. Vocês têm que pensar, esse é o principal ponto. Como que eu coloco para fora o que eu tenho que colocar? Daqui a pouco é o quê? Daqui a pouco você tá na operação como call de vendas, você tem que tá fazendo call. Daqui a pouco você é gestor de tráfego, você tem que estar fazendo o quê? Atendendo clientes. Cada momento da jornada você tem um output. Não queira se comparar comigo, também nem queira se comparar com pessoas que estão em qualquer momento da jornada, mas se inspirem nessas pessoas. Porque o grande problema é vocês verem, muitas pessoas verem, né? Pessoas que estão já muito alavancadas e querer imitar a rotina dela, mas não foi assim que ela chegou lá. Então, cada momento da jornada tem uma situação diferente. Espero ter ajudado vocês com esse vídeo aqui. Me diz o que vocês acham, curtam, comentem. E é isso. Tamo junto. É nóis.